Olá, pessoal. Acho que agora vai, hein? Então vamos ver se vai dar certo. Então vou falar de novo o tema da nossa live. Então é a valorização da vida na fase da adolescência. Então encerrando aí o mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, que é falado no mundo inteiro. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Vamos ter uma convidada aqui especial, que é a Gislaine, psicóloga. Deixa eu ver se ela entra aqui. Peraí. Vocês vão falando se o som tá ok, tá, pessoal? Se não tá baixo. Deu certo? Deixa eu ver. Oi? Acho que Oi? agora foi. Ah, que bom. Acontece os problemas Ah, técnicos. Pessoal, tá bom o som? Vocês estão conseguindo ouvir bem? A imagem não tá cortando? Tudo ok? Cortando um pouco? Deixa eu ver como que eu vou arrumar isso daqui. Peraí. Tá melhor? Como é que tá a imagem? Tá cortando? Bom, vamos tentando. Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá bom? Gislaine, obrigada por oiê. aceitar esse convite. Um prazer ter você aqui para falar desse tema tão importante que precisa Sim, ser discutido mesmo. Precisamos cada vez mais nos informar sobre o suicídio. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. sim. Eu sou Gislaine, sou psicóloga há mais de 10 anos. Não posso falar os anos certinho, senão denuncia a idade. Sim. Mas desde que eu estou na faculdade, estava na faculdade, eu trabalho com adolescente, né? Mais especificamente. E já trabalhei em vários locais, né? Inclusive no Instituto Mirim, tive o prazer, né, a satisfação de desenvolver esse trabalho. E atualmente eu estou no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E lá a gente faz atendimentos a pessoas com violação de direitos, né? E dentre as várias situações que a gente atende, uma delas é a questão do adolescente que tem ideação suicida, né? Porque a gente entende que essa questão do suicídio também é uma questão social, né? Então, de Sim. certa forma, a política de assistência social faz o atendimento, não o atendimento clínico, né? Que isso daí é uma área específica da área da saúde, mas a gente faz o acolhimento da situação, a orientação ao adolescente, aos familiares e encaminha para a rede de atendimento da saúde, né? Então, dentro do CREAS, diretamente eu também acabo que desenvolvendo esse trabalho de atendimento e encaminhamento, como também de orientação, de prevenção, né? Então, a gente acaba que perpassando por diretamente e indiretamente pela questão da ideação suicida. Uhum. Pessoal, tem uma pessoa falando que tá sem som. Tá ok? Não tá? Vocês verificaram o som pelo fone? Vão sinalizando aí, tá? Então, Gislaine, muito obrigada novamente por ter aceitado esse convite. É um prazer ter você aqui. Já trabalhamos juntas Sim. e eu tenho assim muita admiração pelo seu trabalho. Ah, Retomando ao assunto, a gente vai falar aqui da valorização da vida na fase da adolescência. Por que essa fase da adolescência? Porque é uma fase muito difícil, muito complicada, é uma fase marcada por inúmeras transformações, sejam elas físicas, biológicas, sociais, psíquicas. E um sofrimento nessa fase pode ser assim algo avassalador, não é mesmo? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa fase da adolescência. sim. O adolescente, ele está passando por diversas transformações, né? É, até então, a família estava acostumada com a criança, né? Que, de certo modo, era a família que conduzia ele, né? Orientava e tudo mais.
E a adolescência começa a formação da personalidade, da identidade do sujeito. Então, é um momento que ele começa a experimentar, a conhecer, né? E é um momento de crise para ele, porque ele já não tem muita clareza do que gosta, né? E para muitos adolescentes é uma fase muito confusa. E existe até um pensamento de que muitos dos sintomas características que eles apresentam, eles acabam levando meio que para o lado patológico, né? Então, às vezes, o adolescente, ele experimenta uma tristeza, né? Ele já acha que está com depressão. Às vezes, uma falta de vontade de fazer as coisas, perca de alguns interesses que antes ele tinha e agora não tem mais. Então, existem algumas características da própria adolescência que faz com que ele se sinta confuso, perdido, muitas vezes não pertencendo a coisa alguma, né? E é nesse momento que a gente vê uma vulnerabilidade do adolescente acabar se envolvendo, muitas vezes com drogas, muitas vezes com companhias que têm comportamentos não saudáveis, a questão da ideação suicida, né? Porque muitas vezes eles se veem sem possibilidades, né? Diante de tantos conflitos na cabeça dele, ele... E aí, muitas vezes, o pensamento suicida é visto pelo adolescente como uma saída, como uma alternativa, né, diante dos conflitos que ele está enfrentando. Então, assim, o que a gente tenta passar nas nossas orientações é que para que ele buscar se conhecer, né, verificar, né, a persistência desses pensamentos, se é uma coisa que está interferindo na qualidade de vida dele, se está tomando muito espaço na vida dele, porque eventualmente você pensar, eu vou desistir de tudo, será que se eu morrer ia resolver? Eventualmente a gente pode considerar como um pensamento normal, né? Agora, se esse pensamento de desistência, de acabar com tudo, acabar com a vida, se eu não existir vai ser melhor, se isso persistir, é algo que precisa ser avaliado e observado pela família, né? Então, eu digo sempre, o adolescente, ele precisa, ele tentar se conhecer, se aquilo chega a ponto de incomodar e trazer grande sofrimento para ele, né? Então, a partir disso, é preciso buscar ajuda. E agora, né, Gislaine, nesse momento atípico que estamos vivendo, não podemos deixar de falar em relação à pandemia, onde várias coisas estão mudaram, e essa questão do isolamento. Então, existe aí uma demanda maior, né, de casos de suicídio por conta da pandemia. E o alicerce ali, às vezes, a família, os amigos, não fica prejudicado em relação a isso, né? Então, essa questão da pandemia também tem sido um fator muito importante de ser falado, né? Em relação a essa questão da depressão, ansiedade. Porque assim, né? O adolescente que passa por essa crise, né? Que é natural da adolescência, se ele tem um apoio familiar, se ele tem uma rede de amigos, né? Relações sociais, a escola, né? A comunidade, um esporte. Então, são situações que o adolescente vivencia que possibilitam ele a aliviar, amenizar esses sintomas, né? De tristeza, de angústia. Agora, na pandemia, o que acontece? É uma indicação da Organização Mundial de Saúde para você evitar o contato social por conta do vírus. Então, muito dessas relações, elas acabam que ficam prejudicadas, né? Então, o adolescente que já tem essa tendência, ele vai
possivelmente se retrair mais, ficar mais no seu mundo particular, alimentar pensamentos negativos, né? Então, toda aquela rede de apoio, ela acaba que fica enfraquecida, né? Por isso que é tão importante as redes sociais nesse momento, né? E eu acredito que na pandemia a gente precisa buscar alternativas, né, saudáveis via os meios de comunicação, né, para a gente poder amenizar todas essas questões do distanciamento, né? E aí eu fortaleço mais uma vez a ideia da questão da convivência familiar, porque e quando eu falo família, é qualquer pessoa, né, que convive com você. Não necessariamente o padrão pai e mãe, porque a gente sabe que hoje em dia as configurações familiares são múltiplas, né? Mas buscar você ter afinidade com quem você reside, né? E buscar conversar, dialogar. Se você perceber que tem pensamentos, né, negativos te tirando o sono, te tirando a tranquilidade, mudando a sua rotina, o seu desejo de viver, é preciso estar verbalizando isso, né? E no período da pandemia, em especial crianças e adolescentes, porque eles ainda não têm uma maturidade para lidar com as emoções, né? Nós adultos já sofremos muito com tudo que está acontecendo, quem dirá eles que estão nesse período peculiar de desenvolvimento, né? Então, a família precisa estar atenta e os adolescentes tentar verbalizar, né, ou demonstrar via comportamento para a família de que eles estão sentindo, né, essa dificuldade do isolamento social. Uhum. Em torno desse assunto, né, Gislaine, existem muitos mitos, né, porque o suicídio, infelizmente, ainda não é tão falado quanto deveria. Né? Então, o Sim. mês de setembro é um mês de prevenção, mas é algo que tem que ser comentado durante o ano inteiro, não é Sim, mesmo? E sim. aí tem alguns mitos aqui, eu gostaria de citar eles e você comentando. Pode ser? Sim, claro. Pode. Ó, o mito aqui, o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. É um mito, né? Porque nós somos seres sociais, né? E a pessoa que pensa no suicídio, ela está numa fragilidade emocional muito grande. Quando nós estamos frágeis emocionalmente, a gente, por vezes, acaba tomando decisões equivocadas, né? Então, é necessário a gente pensar que isso não cabe uma decisão do indivíduo, né? De pôr fim à vida dele. Então, isso é uma questão de saúde pública, inclusive, o suicídio. Quando é saúde pública, significa o quê? Que não diz respeito apenas àquela pessoa, aquele sujeito. É um problema de toda a sociedade. Então, é um mito isso. Exatamente. Um outro aqui que já ouvi várias vezes. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Isso É um, acontece? é um mito, porque assim, né? A pessoa, ela teve uma ideação suicida, ou até mesmo uma tentativa de suicídio, se ela receber o acompanhamento necessário, né? Possivelmente ela supera isso, né? Por isso que é tão importante a gente verificar que a gente está com comportamentos, pensamentos, né, de suicídio, a gente procurar ajuda. Sozinho é bastante difícil a pessoa conseguir eliminar esse pensamento dela, né? Por isso que é preciso buscar ajuda profissional, né? E com o tratamento, às vezes até medicamentoso, psicoterápico, a pessoa fazendo, né, o acompanhamento devido, ela consegue sim superar essa fase. Uhum. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em se suicidar, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou? De forma alguma, né? Ela pode sentir um alívio momentâneo,
mas ela precisa ir em busca de atendimento, né? Porque o suicídio, o pensamento suicida, muitas das vezes ele tem o pano de fundo uma depressão. E a depressão, ela não passa, né? Não é uma coisa momentânea, é algo que precisa de intervenção médica, intervenção psicológica, para que a pessoa possa levar a sua vida, né, a superar essa dificuldade. Então, não é algo que passa momentaneamente, não. Uhum. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Não, né? Ele pode ter passado uma crise emergencial, mas não afastou a situação em si, tá? Então, a gente precisa redobrar os cuidados, né, a atenção em relação a essa pessoa, para que ela não venha ter uma nova tentativa. Uhum. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso aumenta o risco. Pelo contrário, nós devemos falar sobre suicídio, possibilitar que as pessoas expressem seus sentimentos, né? Cada vez mais debater sobre isso, porque há muito tempo atrás isso era até um tabu, né? Ai, aquela pessoa lá e tal. Então, isso não favorece, né? É claro que é necessário falar isso com pessoas adequadas, né? Que não vá, inclusive, incentivar a cometer o suicídio. Então, tem que buscar profissionais, né, capacitados, habilitados e que tenham a sensibilidade de acolher essa pessoa, porque existe também muito preconceito em relação à pessoa com ideação suicida, né? As pessoas tendem a fazer um julgamento, que é falta de Deus, que é falta de amor, uma série de características que, em vez de contribuir para que a pessoa saia dessa situação, acaba, né, prejudicando ainda mais. Sim. E é tão importante falar, porque às vezes a pessoa ela se sente de outro mundo, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando dessa forma? Porque eu quero me machucar? Por que eu quero me matar? E aquela angústia, ela vai apertando. Então, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre a sua dor, é importante, né? Então, realmente, essa questão de não falar sobre o suicídio é muito equivocada. É um outro aqui. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Isso já deu bastante polêmica, né? Mas eu compreendo que a informação, né, ela é um caminho muito positivo, né? Então, todas as redes sociais, a internet, o rádio, a TV, são mecanismos de levar informação à população, né? E quando você fala do suicídio, você fala das possibilidades de tratamento, você fala dos profissionais que têm essa escuta. Então, você está levando informação para a pessoa. Porque muitas vezes ela, dentro do sofrimento dela, da angústia dela, ela se sente sozinha, como se só ela estivesse sofrendo, né? Então, quando os canais de comunicação trazem informações sobre o suicídio, sobre a rede de atendimento que faz esse trabalho, né? A pessoa começa a identificar que existem muitas outras pessoas com características que ela também está apresentando. Então, o sentimento de vazio, de solidão, meio que diminui. Então, eu vejo que a mídia tem um papel muito importante, né? Assim como nós, profissionais de saúde, devemos desmistificar alguns conceitos em relação ao suicídio, né? Aproveitando a deixa, existem muito preconceito em relação ao psicólogo, né? É o que, só cortando um pouquinho, Gi, é uma pergunta que a Elisângela Freitas acabou de fazer, né? Por que muitos adolescentes têm o preconceito de procurar um apoio psicológico? Sim. Eu vejo que tem um pouco a ver com a história da psicologia, da psiquiatria no mundo, né? Antigamente, nós tínhamos os manicômios, né?
que as pessoas que tinham algum comportamento que fugia do padrão da sociedade, muitas vezes eram colocados nesse lugar e tinham rótulo de loucos, né? Então, é muito comum a gente escutar os adolescentes falando, não, eu não vou no psicólogo porque isso é coisa de doido. Então, existe no senso coletivo, esse medo, esse temor de que ir ao psicólogo ou no psiquiatra, nós vamos interná-lo num hospital psiquiátrico, num sanatório, né? E então existe ainda essa ideia, o que não é verdade, até porque não existe mais hospitais que, né, ficam pessoas lá com longa permanência, e nós somos profissionais da saúde. Isso significa que nós somos pessoas que devemos atender, né, a população, assim como o dentista, assim como o clínico geral, né, preventivamente, inclusive. Você não vai no dentista, ou não deveria, ou pelo menos, ir no dentista apenas quando você sente dor. De ano em ano, o ideal é que se faça uma manutenção para ver se você está com alguma cárie, alguma coisa. O psicólogo, da mesma forma, né? Conflitos, dificuldades, todos nós temos. E por que não procurar esse profissional para nos orientar, né? Então, muito do que é dito, é coisa de doido, a gente pensa justamente ao contrário. Quando a pessoa procura um profissional em busca de ajuda, significa que ela tem uma parte saudável nela que está dizendo, olha, vai e melhore, né? Então, são questões que a gente precisa, aos poucos, ir desmistificando na cabeça das pessoas, né? Inclusive dos adolescentes. E eu Tem acredito que, sim, pode dizer. uma pergunta aí, achei interessante. Insistir para um amigo e procurar ajuda, mesmo ele falando que não vale a pena, é prejudicial para ele? Eu não vejo, né? Eu acho que você está fazendo o seu papel de amiga, né? Porque quando a gente diz amigo de alguém, o que a gente quer? A gente quer o melhor para essa pessoa, né? Então, insiste. Fala, vamos lá, eu vou com você, vai ser legal. Vai, tenta, né? Experimenta. Porque, de repente, você vai e não gosta. E, de repente, você pode gostar. Fala, olha, não é nada daquilo que eu pensei, né? Porque também, nós psicólogos já passamos por psicoterapia, né? E a gente sabe que existe uma resistência muito grande, muitas fantasias. Mas eu vou chegar lá e ele vai me perguntar o quê? Ele vai mexer de pergunta, eu vou ter que falar tudo. Então tem muito medo, muita vergonha, né? Muitas fantasias, mas é o que eu sempre falo. Vai, experimenta, conhece, e eu acho que você está no caminho certo, né? Enquanto amiga, você está oferecendo essa ajuda, né? Muito bom, Gislaine. E sobre alguns fatores de proteção, o que você pode citar assim de exemplos que o adolescente pode recorrer, ele pode fazer no seu dia a dia, ou orientar um colega que às vezes está passando por algum problema familiar, né? É porque fica muito essa dúvida, né? Ai, meu amigo tá triste, meu amigo contou que quer se matar. O que eu faço? Como eu oriento? O que eu posso ajudar? E vai bater naquele desespero, né? Então, É, se você tiver. eu vejo que é bastante impactante, né? Você conviver com uma pessoa e ela dizer para você que quer se matar, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que tentar fortalecer essa pessoa, né? A buscar ajuda. E no dia a dia mesmo. Tipo, vamos fazer alguma coisa junto. Agora na pandemia tá meio delicado, mas assim, liga para a pessoa, né? Manda uma mensagem. Você tá bem? O que você tá fazendo? Sabe? Mostrar preocupação, né? Procurar estar junto e conversar com ela, né? Mas como que é o seu relacionamento com a sua família? Você já conversou disso com a sua mãe? Por que você não procura ajuda, né? E incentivar a pessoa a perceber que ela precisa de cuidados, né? O que a gente não pode é ignorar quando alguém diz isso pra gente, né? Às vezes a pessoa só está com o pensamento e daqui
né? Porque ela está em algum momento de crise e pode ser que ela deixe de pensar ou isso pode ir se agravando, né? Mas eu, enquanto amiga, né? Sou adolescente, tenho um amigo que verbalizou isso para mim, eu não posso simplesmente ignorar, né? Então eu tenho que tentar estar o mais próxima possível dele, fortalecer ele para que ele possa aceitar a ajuda da família ou até mesmo procurar um serviço, né, de atendimento psicológico. É muito importante também, Gislaine, a gente destacar que nem sempre vai estar bom, né? Então, nem sempre o nosso dia vai estar legal, que é Sim. normal, às vezes, a gente ter algum pensamento ou outro negativo, que a intensidade, a frequência desses pensamentos que nós devemos, assim, observar, mas que não é de outro mundo a gente acordar um dia mais triste, né? Aquele pensamento que fica ali ruim na nossa cabeça. Nós devemos o quê? Ter estratégias para que isso não aconteça. Mas se uma vez ou outra surgir alguns pensamentos negativos, é normal, não é mesmo? Sim. É, que eu percebo, né, ao longo desses atendimentos, que o adolescente, ele não tem muita compreensão do que é ser adolescente. Ele está vivendo a adolescência e a intensidade do que ele vai sentindo para ele é insuportável. E muitas vezes os adolescentes, eles experimentam a tristeza, a falta de desejo, como se ele estivesse com uma depressão, como se ele fosse bipolar. É muito comum a gente ouvir falar adolescente. Ah, eu sou bipolar. Ah, eu tenho depressão. E aí você vai conversar com ele, são frustrações naturais do cotidiano. Mas ele vê aquilo de uma forma tão intensa que para ele se dá esse diagnóstico, né? Mas enquanto profissionais da psicologia, a gente fala, tenha calma, tenha paciência, né? Que é uma fase. Tende a passar. Evidente que nós temos adolescentes, sim, com depressão. Mas se você for avaliar a fundo, o percentual é bem menor do que o que eles se autodeclaram, né? Então, é natural o adolescente discutir com a família, ele passar um tempo ruim. É natural brigar com o namorado, namorada, ficar, como eles dizem, de mal com a vida, não querer nada, querer ficar no quarto, querer ficar trancada, querer se isolar, entendeu? Então, são frustrações que a gente vai ter ao longo da vida que eu preciso pensar em formas saudáveis para superar isso, né? Então, você está triste, procura fazer alguma atividade que tire seu pensamento daquela situação, né? Praticar um esporte. O esporte ele é muito interessante por quê? Porque ele libera hormônios que dão sensação de prazer. Então, poxa, eu tô triste, eu tô chateado, né? Por exemplo, os mirins que trabalham, tem dias no trabalho que você não tá um dia muito legal, né? Isso acontece com todos nós, né? De repente, seu chefe chegou de mau humor, descontou coisas em você, né? E aí você fica chateado com aquilo. Ah, você vai chegar em casa e vai se trancar e vai nutrir sentimentos ruins, porque no outro dia você tem que voltar e trabalhar. Então, procura uma atividade prazerosa para aliviar aquilo ali. E é o que eu sempre digo, gente, adolescente é super criativo, né? Então, tem que pensar em alternativas. Ah, eu vou assistir uma série, ah, eu vou ligar para um amigo, ah, eu vou praticar um esporte, ah, eu vou ler um livro. Quais são as possibilidades saudáveis que eu tenho para enfrentar aquela tristeza, né? Aquela frustração que eu tive, né? E tentar mentalizar que isso vai passar, né? Agora, se isso persistir e se você for perdendo cada dia a vontade de fazer as coisas e isso for atrapalhando as suas interações sociais, é um sinal amarelo de alerta e você tem que
buscar ajuda, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, Gislaine, o que fazer quando um adolescente chega a medidas extremas e começa a se cortar? Fazer o quê? Então, da Gisele, essa pergunta. Olha, eu indico, né, que a pessoa procure ajuda, né? Porque veja, se o adolescente, a pessoa, chegou ao ponto de pegar um objeto e cortar o corpo, é porque ela está num nível de sofrimento tamanho que ela não consegue mais pensar em alternativas saudáveis, né? Quando a pessoa começa a provocar sofrimento físico, significa que o emocional dela está no limite, né? E ela sozinha dificilmente vai conseguir superar isso. Então, procurar ajuda. Não tenho um bom relacionamento com a minha família. Converse com algum profissional da sua confiança. Por exemplo, se for um mirim, vá no serviço de psicologia do Instituto Mirim, peça um atendimento individual. Temos excelentes profissionais lá que vão te acolher, que vão te orientar. Se for uma situação que o profissional avaliar que ele consegue atender ali, ele irá te atender. Se ele perceber que precisa de intervenção de um outro psicólogo, de uma outra instituição para um atendimento clínico, ele vai fazer o seu encaminhamento. Então, o que não pode é o adolescente sofrer sozinho, né? Ele tem que procurar ajuda. Não, mas, Gislaine, eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Chega nesse familiar, ou o pai, ou a mãe, com quem você tem mais afetividade, intimidade, e fala, olha, eu estou percebendo que eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções. E cheguei ao ponto de me cortar. Então, eu preciso de ajuda. E aí o familiar vai em busca, né, do serviço público ou de algum convênio que a família tem para poder fazer o encaminhamento devido para essa pessoa, né? Então, uma orientação que eu sempre digo é: não fique sofrendo sozinho, procure alguém que possa te ajudar. E pegando nesse gancho, então, quais são os lugares que as pessoas podem recorrer? Teve uma pergunta aqui, se tem algum lugar que está fazendo atendimento online gratuito. Olha, tem uma instituição que chama Sociedade Sumatogrossense de Psicologia, Psicanálise, JEP, se não me engano, e eles estavam ofertando esse atendimento pelo telefone, tá? Então, as universidades também oferecem. Eu não sei agora essa questão da pandemia, se eles estão fazendo online ou pelo telefone, porque, na verdade, está todo mundo se ajustando, né, para esses atendimentos. O Então, CVV também, né? o Centro de CVV, Valorização à Vida. Né? Tem sim. várias campanhas, se vocês quiserem depois pesquisar, pessoal, no Facebook, tem o site também, tem, assim, questões bem legais lá que vocês podem acompanhar e eles fazem um atendimento também, tá? Por telefone. O serviço público, como que está funcionando a rede que a gente fala? O adolescente, ele pode buscar a unidade básica de saúde do bairro dele ou da região dele, conversar com a assistente social, e a assistente social faz o agendamento para o SEM, que é o Centro de Especialidades Médicas, ou para o CAPS, né? Então, tem esses dois lugares do serviço público. Ah, Gislaine, lá na minha unidade básica não tem assistente social. Você procura pela enfermeira. Qual que é a enfermeira, né, de plantão naquele dia e fala, olha, eu tô com pensamento suicida ou um outro problema, né, que você esteja enfrentando, eu preciso de um atendimento psicológico. E aí eles fazem o encaminhamento pela regulação de saúde, tá? Então existe esse serviço público, tá, que é oferecido para a comunidade. É que assim, muitas vezes a gente quer chegar no posto e já ser na unidade de saúde já ser atendido. Então, não é assim que funciona, porque não tem disponível em todas as unidades de saúde.
Então tem que chegar lá, mas elas fazem o agendamento e encaminhamento, tá? Uhum. Legal, Gislaine, muito legal. Então a gente falou aí sobre os postos, né, de procura. É importante, pessoal, vocês se atentarem, então, como foi falado, pensamentos ruins, eles vêm mesmo, mas a intensidade, a frequência disso, se você está notando que não está suportando, não sabe o que fazer, procure ajuda. Falar é importante, às vezes não um amigo pode te aconselhar, ouviu algo, então é importante sim você falar, colocar para fora todo esse sentimento. E eu queria passar aqui para vocês um exercíciozinho, né? Quem quiser fazer em casa depois, eu nem tinha comentado, né, Gislaine? Mas um exercício por quê? Por conta dos pensamentos. Então, muitas vezes a gente tem esses pensamentos desordenados. E eles vão, esses pensamentos. Refletir sobre os nossos pensamentos é importante. Por que eu estou pensando isso? Da onde que veio esse pensamento? Então tem um exercício, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, aqui pelo celular mesmo, porque eu não imprimi. É... Só um pouquinho, pessoal. Termômetro do humor. A gente pode colocar assim numa folha. Um dia ruim não significa uma vida ruim. E colocar como eu estou me sentindo hoje. Escreve lá como você está se sentindo. Faz isso num lugar sozinho, tranquilo, no momento que você está pronto para refletir. O que pode te deixar melhor? Coloca ali. Você teve esse pensamento ruim, né? O que pode te deixar melhor? Escreve isso também. Quem pode te ajudar? Coloca isso no papel. E começa a refletir. Então, às vezes, quando a gente passa para o papel algo, os nossos pensamentos, a gente consegue ter uma percepção melhor dos nossos problemas, né? Do que pode, naquele momento, tá me influenciando de uma forma mais negativa ou não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, dá para ver? Tá? Dá para fazer Sim. dessa forma aí também. É um exercíciozinho bem legal. Depois eu vou disponibilizar para quem quiser. Manda no direct o e-mail que eu posso colocar. Semáforo dos pensamentos, como que funciona? Não acredite em tudo que você pensa. Pensamentos, às vezes, são só pensamentos. Então você vai colocar assim, pensamentos que não me ajudam. Escreve ali os pensamentos que você está tendo que não estão te ajudando. Pensamentos que merecem atenção. Coloca ali também no papel os pensamentos que merecem atenção. Pensamentos que me ajudam. E às vezes você fazer isso com um colega, discutir sobre isso, levar numa roda de conversa ou dentro de casa, né, no ambiente familiar, ali no horário do almoço, no domingo, que vocês podem estar juntos, discutir sobre esses pensamentos que estão tendo. É uma forma de falar, de se achegar um pouco mais um ao outro e de refletir também. Né? Como eu falei para vocês, às vezes os pensamentos eles vêm e eles vão. Né? A gente tem que potencializar aqueles pensamentos que nos fazem bem e aqueles que identificamos que não está sendo legal, tenta afastar ele um pouquinho, tá? Então, esses momentos de reflexão, colocar no papel, acredito que para algumas pessoas pode sim ajudar de uma forma bem interessante. Foi só uma dicasinha aí, Gi, que eu quis passar para Sim, eles. nossa, eu acho super válido, né? Porque às vezes a gente tá tão envolvido com os nossos problemas que a gente não consegue raciocinar, que a gente não consegue enxergar. Então, coisas simples, né? Como essa de fazer, né, essas observações, anotar, depois você volta e fala, nossa, como que naquele dia eu não consegui pensar em nada disso, né? É o Então, autoconhecimento, né? A gente sim. identificar aquele momento que eu estou me sentindo extremamente triste, o porquê disso. Por que eu estou triste? Por que eu estou sentindo isso? O que fez eu me sentir dessa forma? O que eu posso fazer para não me sentir mais assim? Então, parar,
um pouquinho, né? A gente vive acelerado, então parar um Sim, pouquinho é importante, faz parte, né? E tem várias outras atividadezinhas, eu posso passar depois para quem quiser, tá? sim. É, esses dias eu estava comentando que uma das coisas positivas, se é que a gente, porque eu falo que de tudo na vida a gente tem que tirar as coisas boas, né? No meio desse caos, dessa pandemia, eu vejo que as pessoas estão buscando, dentro das suas condições, melhorar suas relações, pelo menos com quem elas residem, né? E eu vejo que nessa correria do dia a dia, de pagar contas de trabalho e filho, e enfim, toda essa dinâmica, né, que a gente está vivendo, a dificuldade financeira do país como um todo. Então a gente fica muito nessa loucura toda de se estabelecer na vida, digamos assim, e muitas vezes a gente não alimenta as nossas relações com quem mora conosco, né? Muitas Sim. vezes a gente não consegue mais almoçar junto com os nossos familiares, não consegue sentar para tomar um suco. Antigamente eu me lembro que eu sou de Campo Grande, né? Antigamente, em tudo quanto é rua que você passava, você via as pessoas na calçada tomando seu tereré. Hoje em dia isso já diminuiu muito, né? Você já não vê mais as pessoas socializando tanto quanto antes, né? E quando eu digo socializar, gente, não é sair conversando com as pessoas estranhas, fazendo amizades, né? Que também é importante, mas nesse momento a gente está um pouco, né, restrito disso. Mas nas pequenas coisas do cotidiano, né? De sentar a família, assistir um filme, de tomar um sorvete juntos, de conversar e compartilhar uns com os outros. Como foi seu dia, como foi seu trabalho, como que foi na escola, como que foi na mirim, o que você aprendeu, né? Então, muitas queixas dos adolescentes que eu já atendi com ideação suicida é como se eles se sentissem totalmente à parte do convívio familiar. Moram todos juntos, né? Mas não se sentem afetivamente ligados aos membros da família, né? E a gente percebe que são coisas simples que a gente muitas vezes deixa de fazer, né? Então, muitas Uhum. vezes o pai vai resolver alguma coisa no celular, a mãe vai fazer o jantar, o filho se tranca no quarto e fica na internet, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar mais essas questões de estar efetivamente juntos, né? Criar acordos, olha, tal dia da semana ou no final de semana, vamos deixar o celular um pouquinho de lado e vamos conversar. E essa atividade, essa que você mostrou aí, seria legal, né? Fazer com a família, por exemplo, Sim. né? Uhum. Então, e depois trocar. Você vê o da sua mãe, da sua irmã. Eu acho que essas trocas são muito ricas e fortalece o adolescente a se sentir pertencente de verdade àquela família. Tipo, eu não sou só o filho ou só o irmão. Eu faço parte, eu sou membro dessa família. Nós somos Uhum. um todo, um coletivo. E quando temos um adolescente que tem uma ideação suicida, isso pode ser um sinal de que aquela família afetivamente não está funcionando como deveria. Então, é hora de parar, pensar o que está acontecendo, né? E o que eles podem fazer juntos para reverter essa situação. Muito bom, Gi. Teve uma pergunta aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Acho que é Gisele. Ela perguntou se toda pessoa que tem ideações suicidas, ela tem algum transtorno mental. Não necessariamente, tá? Mas é algo que só é possível a gente detectar através de um diagnóstico. Né? Então, ela precisa procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, para que seja feita uma avaliação, tá? Então, não necessariamente, a gente não pode padronizar como todo mundo que tem ideação se enquadra, né? Não é assim que funciona, tá? Podem ter outros fatores que colaboram para que ela tenha esse tipo de pensamento, tudo bem?
Deixa eu ver. A Neuma comentou aqui também sobre um aplicativo, verdade, eu lembrei aqui, Neuma. Tem um aplicativo que vocês podem baixar, adolescente que gosta de aplicativos, gosta de tecnologia, é o Cogni, tá? Então é uma carinha assim, azulzinha, Cogni. Esse aplicativo, ele é de medir ali o seu humor, seus pensamentos, o que você está sentindo, e vai criando tipo um diário, tá? Então é bem legal, alguns psicólogos clínicos utilizam, indicam esse aplicativo para os seus pacientes e eles vão monitorando ali. Então, depois vocês podem baixar e tentar usar esse aplicativo. Também é uma dica bem legal, assim, de estar colocando ali os seus sentimentos, seus pensamentos e refletindo sobre isso, tá? Gi, você tem mais Oi. alguma coisa para falar? Ai, gente, olha, É queria ficar aqui. Cogni, gente. É, Deixa eu ver eu se eu fiz. digito aqui. Ai, peraí. Deixa eu ver. Gente, eu sou. Peraí. Acho que é isso. O nome do aplicativo. Coloquei, pessoal. Foguinho, tá? Desculpa, Gi. Não, eu tô assim, muito feliz, de verdade, porque eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com adolescente, né? É uma fase da vida que eu vejo como encantadora, mas ao mesmo tempo um desafio muito grande, né? Um desafio para o próprio adolescente, né? E um desafio para os profissionais que trabalham com eles, né? Porque a gente precisa se atualizar o tempo todo, né? Muitas vezes o adolescente traz algumas questões para nós que você fala, tá, mas do contexto social, afetivo dele, né, das relações, gírias, que você fala, preciso estudar mais, mas assim, é muito rico. E o Sim. trabalho do Instituto Mirim é muito interessante porque ele vê o adolescente como um todo, e existe esse trabalho da psicologia justamente para fortalecer aqueles adolescentes que se encontram em algum momento com essa vulnerabilidade emocional, né? Então, é muito importante o trabalho que essa equipe desenvolve, né? Porque não é só absorver o adolescente, inserir ele num curso, encaminhar ele para o mercado de trabalho. É todo um acompanhamento que é feito, né, pedagógico, do serviço social, da psicologia, porque vê ele e toda a família dele como um sistema muito rico, mas que exige seus cuidados, né? Então é um trabalho bem legal e eu fico muito emocionada de participar dessa live, de estar reencontrando minhas colegas, né, que foram minhas colegas de trabalho, são minhas amigas pessoais de profissão e desenvolvem trabalhos fantásticos. Então, eu digo para os adolescentes, né, que estão vinculados ao Instituto, aproveitem essas pessoas, essas profissionais, Vanessa, Neuma, enfim, várias pessoas, né, que estão à disposição justamente para auxiliar nesse processo desse desenvolvimento deles, né, que tem lá seus percalços, né, mas que existe essa rede de apoio aí para auxiliá-los a superar. E a gente tem histórias muito lindas de adolescentes que hoje em dia são empreendedores, né? Tiveram sua Exatamente. história no Instituto Mirim, tiveram suas dificuldades, né, receberam esse auxílio e hoje em dia são protagonistas das suas vidas. E isso para nós, sabe, é muito gratificante ver tudo isso, né, lá na frente. Então, Ó, que legal. aproveitem essa oportunidade. Exatamente. Tem até um comentário aqui, ó, do Expedito, né? Diz que foi o primeiro mirim de Campo Grande a ser entregado em 1983. Olha, Legal, Expedito. Obrigada aí pelo comentário. Então é realmente isso, né, que a Gislaine falou, o Instituto Mirim aí é, é, a- ajuda os jovens, né, de Campo Grande, então por meio de muitas ações, informações aí, que realmente dá várias razões para esse adolescente aí viver e conseguir passar por todos esses obstáculos da vida. Gislaine, eu quero
Agradecer imensamente em nome do Instituto Mirim também, você ter aceitado esse desafio, porque a gente sabe, não é fácil, né? Se expor, assim, é algo tudo muito novo para nós, Aham. mas todos aqui gostaram, então muitos dando os parabéns, seus mirins com saudade de Ah, você. nem me fala. Então eu quero te agradecer de coração, sou eternamente grata pela sua amizade também. E é isso, muito obrigada, pessoal, quem esteve aqui conosco, muito obrigada também. Qualquer coisa que vocês precisem, podem nos procurar no Instituto Mirim, então tem uma equipe aí gigantesca, de coração aberto, pronto para ajudar, super competente. Podem mandar as perguntas no direct também, que nós não conseguimos responder, tá? É, não sei se a G comentou de algum grupo, talvez, que possa existir futuramente. Olha, é, é que eu e a Vanessa, a gente começa a conversar, começa a surgir mil ideias, Várias né? coisas. E eu falei para ela que conforme existir demanda, né, no sentido de ter procura, dúvidas dos adolescentes, quererem ampliar o diálogo conosco, eu estou à inteira disposição, tá? Da gente poder montar um grupo de discussão, né? Então a gente vai sentir, né, das pessoas que assistiram essa live, se elas querem, né, tirar mais dúvidas, porque a gente sabe que o tempo aqui é um pouco limitado, mas a gente se põe, né, à disposição se precisar poder a gente organizar esse grupo aí, que para A gente mim vai pode. ser um prazer imenso poder contribuir. Porque eu falo, gente, tem adolescente que vem e agradece a atenção que eu dei. Eu falo, gente, pode acreditar que eu recebo até mais, né? Eu cresço muito mais do que estou oferecendo. Então, para mim, é um prazer muito, muito grande de verdade. Então, tá aí meus contatos, né? Que tá a Vanessa, a gente fala, né, diretamente. Então, se tivesse interesse, a gente tá aí pro Cria, né, um grupo desafio, aí. né? Eu Então, falo pessoal, só para vocês podem fechar, mandar Vanessa. aí no direct. Aham, pode falar. Eu falo para os adolescentes, lance um desafio para você. Saia da sua zona de conforto. Teste as suas possibilidades, o que, que você o seu limite, o que, que você é capaz de fazer. E isso vale para nós enquanto profissionais também, né? A gente está lançando esse desafio aqui de fazer um grupo online, né? Para a gente poder dar esse suporte para vocês, caso vocês se interessem, né? E aí a Uhum. gente bora caminhar juntos, né? Isso. Aí, pessoal, vocês podem mandar o número, e-mail, né, no direct e a gente vai vendo como pode fazer esse grupo aí. Mas sempre vai ser um prazer mesmo falar com vocês, ajudar de qualquer forma, dentro dos nossos limites, é claro. Mas Sim. então tá, Gi, muito obrigada Bom, novamente. A gente vai encerrando por aqui então mais essa live. é, E de coração, muito obrigada, pessoal, quem esteve conosco até este momento. E foi um prazer imenso. eu também. Só tenho a agradecer a você, a toda a equipe do Instituto. Eu sempre digo que uma vez mirim, sempre mirim, né? Eu não estou aí fisicamente, mas o que eu puder contribuir, estou à disposição a qualquer momento, tá? E vamos trabalhar, né? Eu Vamos. tô, tamo aí. O que a gente puder estar levando a psicologia, auxiliando na prevenção, na informação, no acolhimento, né? Eu vejo que a gente tem essa obrigação social mesmo, tá? Então, para mim foi um prazer muito grande. Muito obrigada por essa live e que venha outras por aí. Tá joia? Muito Sim. obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau.